Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Uma coisa que é muito infantil, mas que quase todos nós fazemos em qualquer idade, é tentar eleger o nosso favorito, né? O favorito. Será que é possível a gente chegar a eleger qual é o nosso personagem de quadrinhos favorito? Será que é possível a gente eleger a nossa banda de rock favorita? Será que é possível a gente eleger o filme que a gente mais gosta ou a série que a gente mais gosta? É praticamente impossível, né? Cada vez que você revê algum desses itens, você revê também o seu favoritismo e frequentemente você chega a uma nova conclusão do que é realmente o seu favorito, né? Então a cada momento nós vamos mudando e felizmente é assim, né? Que nós podemos ter tantas opções para escolher quem é o nosso favorito. E eu estava aqui me colocando em xeque-mate e tentando eleger quem é a minha banda de rock favorita através da estatística. Não do gosto pessoal, não do momento que eu ouço uma música ou mesmo um álbum inteiro, não. Através dos números, tá? Eu costumo sempre repetir para vocês aqui que eu só tenho 20 bandas favoritas. 20 bandas. Incrível isso, mas é verdade. Eu praticamente elegi 20 bandas. É bem verdade que esse número 20 é um número que eu escolhi por conveniência, porque é um número redondinho, bonitinho, fofo. Mas, na verdade, eu até tentei fazer uma lista, estou até com a lista, vocês estão vendo reflexo no meu óculos aí, né? Que é a tela do computador, onde eu fiz uma pequena lista do que eu tenho, né? Quais são as bandas que eu tenho material colecionado, que eu acho fundamental, que eu acho indispensável ter, para não ficar dependendo de streaming, de qualidade de streaming que não tem a qualidade muito boa, que fica interrompendo o tempo todo a tua audição, que eu acho muito chato. E, logicamente, são edições de colecionador, são coisas ou que são muito difíceis de você conseguir, né? Até às vezes não tem nos streams, muita coisa que eu tenho em mídia física não tem nos streams. E outras que você não vai ouvir com uma qualidade adequada, tá? Então eu fiz uma pequena lista aqui e a minha lista ficou inicialmente com 25. 25, o que já é um número, né? Bem fechadinho, né? Você gostar de 25 bandas é uma coisa muito interessante. Mas é bem verdade também que dessas minhas 25 bandas, se eu for tentar eleger a minha favorita, algumas não vão poder entrar no mesmo nível do que outras. Por quê? Por causa dos números, por causa das estatísticas, por causa da quantidade de material produzido. Tem algumas bandas que eu adoro, mas que só tem um álbum produzido, um álbum gravado. Então é um material muito pequeno. Nós não podemos afirmar de que eles poderiam ser muito melhores do que foram nesse álbum ou que seriam muito piores, né, gente? É complicado. Então eu fiz essa minha lista com 25 bandas no total. E, logicamente, vocês sabem, eu sou extremamente ortodoxo, eu só gosto de alguma coisa do rock erudito, alguma coisa do hard rock e alguma coisa do heavy metal. Mas é muito amarradinho mesmo. É lógico que eu ouço outras coisas, que eu aprecio outras coisas, mas aí são músicas isoladamente. Eu tentei eleger aqui as bandas que têm pelo menos um álbum que eu acho absolutamente espetacular. Um álbum sensacional, pelo menos um. Só que, naturalmente, eu não posso colocar uma banda que tem um álbum que eu gosto, porque só compuseram um álbum, ou porque só tem um álbum que eu gosto, competindo com bandas que têm mais de 3 álbuns, até mais de 5 álbuns, tá? E aí eu vou fazendo um funil aqui para expor para vocês qual será a minha banda favorita na base da estatística, tá, gente? Não é do gosto pessoal, da paixão, do amor pelas músicas, não, na estatística. Então vamos lá. Então, conforme eu falei, tinham 25 bandas inicialmente. Eu vou elencar aqui primeiro as 8 bandas que praticamente só tem um álbum que eu gosto muito, mas gosto muito mesmo, tá? Então eu vou falar do Analogy, né?
uma banda que é meio italiana, gravou frequentemente na Itália, mas é uma banda que tem alemães, que tem ingleses, tá? É uma banda meio comunidade europeia, né? Que é o Analogy, mas eles só têm basicamente um álbum. Voltaram até a gravar agora, mas continuam mantendo aquelas músicas que eles gravaram lá nos anos 70, início dos anos 70. O Analogy só tem um álbum. Depois vem o Badger. O Badger é uma banda também inglesa, meio estranha, porque na verdade só tem um álbum, ele só tem 2 álbuns, se eu não me engano. E um álbum deles que eu gosto, que é o Badger Live. Mas eu também não posso botar o Badger por causa de um álbum gravado ao vivo, que é um álbum assim meio fora do contexto do estilo de música deles, numa competição com as minhas bandas favoritas. Mas sem dúvida nenhuma, eu adoro o Badger Live. Depois nós temos o Caravan, estou falando em ordem alfabética, tá, gente? O Caravan é uma banda que tem mais de meia dúzia de álbuns, porém, o estilo deles só ficou do meu agrado em basicamente 2 álbuns. 2 álbuns só. O Caravan and New Symphony e o Caravan for Girls Who Grow Plump in the Night. Então, basicamente, eles só tem 2 álbuns que eu gosto, apesar de que eles têm uma discografia bem maior, meia dúzia de álbuns e tal, mas eu não sou fã do estilo que ele faz nos outros álbuns. Eu só gosto desses 2 álbuns. Também não posso colocar essa banda competindo com as que tem vários álbuns que eu gosto muito. Aí vem o Delirium, italiano, a banda italiana, maravilhosa, sensacional, mas só tem um álbum que realmente eu gosto, é o Delirium 3. Que ele sai um pouco do estilo normal da banda, foge um pouco, é um pouco menos erudito, ele é menos exageradamente erudito e é um pouco mais agradável de ouvir. Então eu só gosto do Delirium 3. Daí eu vou para o Esperanto, que é outra banda inglesa, muito erudita, com uma bagagem erudita enorme, mas que também praticamente só tem um álbum que eu gosto muito, que é o Last Tango. Last Tango eu acho excepcional, acho muito bom aquele álbum. Mas também tem o Dança Macabra, o Dance Macabre Dance, ou Dance Macabre, que eu acho interessante, mas ainda é muito pouco para competir com as bandas que eu mais gosto. Então também não poderia. Aí vem o Mandala Band. O Mandala Band, nossa senhora, tem o álbum que se chama apenas Mandala Band, é um dos álbuns mais extraordinários do rock erudito, sem dúvida nenhuma. É um álbum apoteótico, absolutamente sensacional, absurdo, né? É gênio aquilo ali, é um mix de tudo o que o rock erudito construiu de melhor. Só que só tem um álbum também, na verdade tem 2. O Mandala Band tem 2 álbuns. E tem umas outras coisas que eles gravaram posteriormente que não tem nada a ver com aquela fase inicial, que é a fase boa. O primeiro álbum deles é o que eu elejo como excepcional. O segundo, The Eye of Wendor, se não me engano, é bom, mas não é tão bom quanto o primeiro. Então, há um desnível muito grande entre o primeiro e o segundo álbum e o que eles fizeram posteriormente, que essa banda também ressuscitou depois dos anos 2000, mas não fez nada que valesse a pena, não é digno de nota. Depois do Mandala Band veio o Museu Rosenbach, uma banda italiana excepcional, mas que também só tem um álbum, né? O Also Sprach Zarathustra, né? Foi conhecido como Zarathustra, tal. É um álbum absolutamente incrível, mas só tem um álbum. Então também não posso não posso competir ela com bandas que eu gosto muito. Para finalizar as bandas que eu tenho poucos álbuns que eu gosto muito, vem o Nectar, que é uma banda inglesa muito famosa no circuito alemão, dos bares alemães, e que tem um estilo de música que muda muito. Ele faz um rock mais básico, até compor 2 álbuns que eu acho absolutamente impecáveis, que é o A Tape in the Ocean e depois o Recycle. Recycle, para mim, também é uma pérola, é uma obra de arte, é absolutamente espetacular. Mas, novamente, eu também não posso entrar com essa banda na competição da banda que eu mais gosto, porque basicamente ela só tem 2 álbuns que eu gosto. Então até agora eu deixei de lado, apesar que eu gosto muito, o Analogy, o Badger Live, o Caravan, o Delirium, o Esperanto, Mandala Band, Museu Rosenbach e o Nectar, tá? Porque só tem basicamente um álbum que realmente eu acho, 1 ou 2 álbuns que eu acho absolutamente sensacionais. Aí eu vou para um grupinho que compõe os 25 bandas que eu elegi, que são as que tem pelo menos, tem mais de 2 álbuns que eu gosto, tem 3 álbuns que eu acho muito bons, tá? Aí eu vou entrar com o Black Sabbath,
O Black Sabbath, apesar de ter uma discografia muito grande, para o meu gosto, ele tem 3 álbuns que eu acho absolutamente sensacionais. É o Sabotage, com o Ozzy, o Heaven and Hell e o Mob Rules, com o Ronnie James Dio, tá? Esses 3 álbuns eu acho impecáveis, eu acho obrigatórios, eu tenho várias versões dele, eu acho sensacionais. Mas o restante eu acho um pouco mais fraco. Então também não posso colocar o Black Sabbath na minha lista final. David Gilmour, o famoso guitarrista do Pink Floyd, que carrega a bagagem do Pink Floyd pro resto da vida dele, é o cara que realmente tem a sonoridade do Pink Floyd pro meu gosto. Pro meu gosto, é o David Gilmour. E ele tem pelo menos 3 álbuns solo que eu considero muito bons. Muito bons. Nessa fase mais nova dele, depois que ele encerrou o Pink Floyd, ele gravou 3 álbuns que eu considero muito bons. Mas ainda são só 3 álbuns. E eu não posso incluir na carreira do Gilmour a fase Pink Floyd, porque eu acho que não seria justo, né? Apesar de que eu sei que o que tinha de melhor no Pink Floyd era David Gilmour, tá? Não tenha dúvida nenhuma. Mas, por uma questão para ser absolutamente justo, honesto, eu não posso também. O David Gilmour tem 3 álbuns que eu considero muito bons, tá? Muito bem. Depois vem Emerson Lake Palmer, uma banda que eu amava nos anos 70, nos anos 80, eu amava Emerson Lake Palmer, mas depois, no funil da história, depois que tudo passou, eu fiquei com paixão por apenas 3 álbuns do Emerson Lake Palmer. Só 3 álbuns. O álbum Picture at an Exhibition, o Tarkus e o Brain Salad Surgery. O que veio depois do Brain Salad Surgery não é nem digno de nota. É muito fraco, não tem nada a ver com a fase inicial. O primeiro álbum, né, o Emerson Lake Palmer apenas, o disco da Pomba, como muita gente apelidou, é um álbum fraco, irregular, inicial, tal. E o Trilogy eu também acho ele bem irregular, tem algumas faixas muito fracas, mas o que eu acho impecável? O Pinturas de Exibição, o Tarkus e o Brain Salad Surgery. Esses 3 eu acho realmente impecáveis. Mas, mais uma vez, é uma banda que só tem 3 álbuns que eu gosto muito. Então, também não pode entrar na lista final. Evanescence. Evanescence é uma banda já anos 90, né? Que não tem nada a ver com o rock erudito mais clássico, não tem a ver, mas que fez um trabalho absolutamente impecável no disco Fallen. O disco Fallen do Evanescence merece entrar nessa lista, mas ele também não tem mais de 3 álbuns que eu gosto muito. Ele tem um álbum que eu gosto muito, mais 2 na sequência que eu acho interessante, mas também não dá para competir com as bandas que tem mais de 3 álbuns que eu gosto muito. Então Evanescence também não pode entrar. Aí vem uma banda holandesa, que é o Finch. O Finch é uma banda absolutamente impecável, espetacular, muito instrumental, que compôs apenas 3 álbuns de estúdio. 3 álbuns de estúdio, gente. Aí é aquele negócio, é complicado. Eu não sei para onde o Finch iria se ele continuasse gravando. Provavelmente ele acabaria entrando na lista final, porque ele comporia um 4º álbum excepcional, porque os 3 primeiros álbuns dele são muito bons. O Glory of Inner Force, o Galleons of Passion e não vou lembrar o nome do 3º álbum, mas não tem problema. São 3 álbuns muito bons, tem um de estúdio, um ao vivo que também é muito bom, mas são 3 álbuns de estúdio. Então, por uma questão numérica, apenas numérica, o Finch não pode entrar na lista final. Mas, quem sabe, né? Poderia, se tivesse composto mais um álbum ou 2, ele já teria entrado nessa minha lista. E aí, outra banda holandesa, que também só tem 3 álbuns gravados, que poderia ir por um caminho maravilhoso, mas parou por ali. É o Trace. O Trace tem 3 álbuns absolutamente espetaculares, que é o Trace, o Trace Birds e o Trace White Ladies. Os 3 álbuns são incrivelmente bons, muito bons mesmo, mas mais uma vez fica na faixa dos 3 álbuns muito bons. Provavelmente, se o Trace continuasse, ele entraria na lista final. Bom, e aí nós vamos então agora, né? Fiz a lista dos que só tem 1 ou 2 álbuns, que eu já falei, a lista de 3 álbuns, que é o Black Sabbath, David Gilmour, Emerson Lake Palmer, Evanescence, Finch e Trace, tá? Agora nós vamos à lista que tem 11 bandas. Essas 11 bandas é que vai acabar elegendo a minha banda favorita, tá? Por quê? São bandas que tem pelo menos 5 álbuns. Aliás, desculpa, gente. Na lista anterior eu esqueci de colocar o Renaissance.
O Renaissance também é uma banda que tem 3 álbuns que eu acho excepcionais, mas tem mais uns 3 ou 4 que eu acho fracos, né? O Renaissance tem o Ashes Are Burning, que é um álbum impecável, tem o Sherazade, que é impecável, e tem o... ai, meu Deus, vai falhar agora a memória. É o quarto álbum deles, ou é o quinto, acho que é o quinto álbum deles, que eu acho também muito bom. Ai, meu Deus, memória agora falhou. Mas o Renaissance tem 3 álbuns que eu acho excepcionais, então ele entraria nessa lista intermediária. Não pode também competir com os outros. Então ficamos com 10 bandas. 10 bandas que tem mais de 5 álbuns que eu considero excepcionais. Mais de 5 álbuns. Daí vai sair a banda, né, estatisticamente, que é a minha favorita, né? Então, pela ordem alfabética, nós vamos ter o Conception, que tem 5 álbuns que eu considero muito bons. 5 álbuns muito bons. Depois você tem o Coverdale, com 6 álbuns que eu considero muito bons, apesar que ele transita. O Conception também, tá? Os 3 primeiros álbuns do Conception são tão bons quanto os últimos. Já no caso do Coverdale é ao contrário. Os primeiros álbuns são excepcionais e depois eles navegam para uma outra praia e não fica tão bom. Então existe uma certa irregularidade nessas duas bandas, uma com 5 álbuns que eu gosto muito, que é o Conception, e o Coverdale que tem 6 álbuns que eu gosto. E aí vem uma das bandas campeãs que provavelmente é uma grande candidata a ser minha banda favorita, que é o Deep Purple. O Deep Purple tem 10 álbuns que eu acho excepcionais. 10 álbuns excepcionais é uma conta espetacular para o Deep Purple. E eu sempre falo que eu gosto de quase todas as formações do Deep Purple. Apesar de que eu tenho um favoritismo pela última formação. A formação número 4. Eu acho ela excepcional. Todos os álbuns dessa fase são muito bons. Os álbuns que vieram depois dos anos 2000. É uma banda que realmente soube evoluir muito bem, soube se atualizar, fazendo rock cada vez mais de mais qualidade, de mais sonoridade, com arranjos mais bonitos e tal. Infelizmente não faz o mesmo sucesso que fez lá nos anos 70 por uma questão de modismo, né? O estilo que o Deep Purple nunca perdeu, aquele DNA do Deep Purple, ele nunca perdeu o DNA, é um DNA que não está mais na moda, infelizmente. Eu gostaria muito que as novas gerações curtissem o Deep Purple novo, apesar que é uma coroada danada, né? Todo mundo ali já está com mais de 70 anos, mas os caras são bons demais, são excepcionais. Eu já coloco o Deep Purple como certamente uma das minhas 5 bandas tops, né? Desculpa, gente. Aí, na ordem alfabética, vem o Dream Theater. O Dream Theater faz um percurso um pouco parecido com o Coverdale. O Dream Theater é uma banda já dos anos 90 também, né? Meio contemporânea do Evanescence, né? Pouquinho antes do Evanescence. Pouquinho antes, não, bem antes do Evanescence, porque, se não me engano, o primeiro álbum do Dream Theater é de 89. O primeiro álbum. E os primeiros álbuns do Dream Theater são absolutamente sensacionais. Os 3, 4 primeiros álbuns são sensacionais. Depois, infelizmente, o Dream Theater entrou numa coisa meio excessivamente virtuosa, excessivamente performática e perdeu as melodias bonitas que eles compuseram lá nos 3, 4 primeiros álbuns, que são os melhores dele. Infelizmente, depois eles caíram numa coisa meio cansativa. Mas eu diria para vocês que até o Metrópolis 2, o álbum Metrópolis 2, eles tiveram uma carreira incrível, ascendente, tá? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto álbum, e se eu não me engano o Metrópolis é o quinto ou o sexto, é uma carreira muito bacana, e o Metrópolis, o Dream Theater com certeza merece estar aí nessa lista desses 10 melhores, as 10 bandas mais incríveis que eu gosto. Mas também acho difícil que chegue nas 5, porque o Dream Theater tem 6 álbuns que eu considero muito bons. 6 álbuns. Perdeu já pro Deep Purple. Então o Deep Purple continua aí na disputa. Depois desse teria o Eloy. O Eloy, que é uma banda alemã de rock erudito, super tradicional, maravilhosa, e que também soube atravessar os tempos. O Eloy continua se apresentando, continua fazendo shows, continua gravando e fez um trabalho sensacional. Apesar de que ele tem uma fase lá nos anos 70 que é maravilhosa, depois ele entra numa coisa meio pop, né? No final dos anos 80 e nos anos 90, mas ele recupera a performance dele erudita
nos álbuns mais novos, que eu já gravei vários vídeos falando deles, que são álbuns excepcionais. Então o Eloy merece estar nos 10 mais e provavelmente ele entraria nos 5 mais, tá? Eloy tem 6 álbuns que eu considero muito bons. Apesar que essa conta de 6, ela está meio aproximada. Não sei se são 6 ou são 7, mas o Eloy com certeza estaria no top 5, né? No top 5, top 5, top 5. Muito bem, aí vem o Led Zeppelin, lógico, obrigatório, necessário, que tem uma das performances mais incríveis do rock, né? Talvez a mais incrível de todas, porque ele tem basicamente 10 álbuns, sem considerar os álbuns ao vivo, tá, gente? Eu estou considerando os álbuns de estúdio. Ele tem 10 álbuns absolutamente impecáveis. Realmente, eu costumo dizer que o Led Zeppelin fez um pacto com o diabo, com alguma coisa assim. Porque nenhuma banda que eu apresentei até agora conseguiu essa performance. Tudo bem, ele não tem mais de 10 álbuns, mas ele tem 10 álbuns impecáveis. Eu não consigo dizer, não, esse é melhor, aquele é melhor. Não dá. Led Zeppelin são 10 álbuns sensacionais. Então, com certeza, ele está no top 5. Não tem como não estar. Né? São 10 álbuns, já pesa no número, e não tem ruim. Pesa demais, né? Depois eu vou participar de uma banda japonesa. Aí eu vou falar para muito poucas pessoas que conhecem o Novella, que é uma banda japonesa que faz um rock erudito, hard rock, heavy metal. Ele faz um mix incrivelmente maravilhoso nos anos 80, os anos que combateram o rock erudito muito pesadamente, e o Novella japonês fez algumas peças assim absolutamente incríveis. E na minha conta tem 6 álbuns que eu gosto muito. Então, com certeza, ele está entre os 10 mais, mas provavelmente não estará entre os 5 mais. Aí vem o Pink Floyd. O Pink Floyd, na ordem alfabética, tem 7 álbuns que eu considero muito bons. 7 álbuns. É muito pesado, 7 álbuns, realmente é. Estaria com o Deep Purple com 10, o Led Zeppelin com 10, e o Pink Floyd com 7 álbuns. Ele estaria no top 5. Né? Do Pink Floyd eu começo a gostar a partir do Atom Heart Mother, depois do Metal, Dark Side of the Moon, o Wish You Were Here, aí depois eu salto aqueles álbuns Roger Waters, que vocês sabem que eu não gosto, e depois vem A Momentary Lapse of Reason, que eu adoro, e o Division Bell, que eu também gosto muito. Então você vai fechar em 7 álbuns e pesa. Então o Pink Floyd está entre nas 5 top e com certeza está aí nos 10, né? Aí vem o Rick Wakeman. Rick Wakeman, para mim, é um carinho muito especial. Assim, se for por questão de paixão, o Rick Wakeman provavelmente seria a minha banda favorita, né? A banda de um homem só, né? Mas na verdade, ele nunca gravou sozinho, né? Até tem alguns álbuns dele. Mas é um cara com uma carreira muito, muito mega irregular. Ele tem 10 álbuns que eu acho excepcionais. É um número fantástico. Mas ele tem 90 álbuns. E 80 deles não são bons, entendeu? Vão para outros caminhos que não tem nada a ver com o rock erudito, ou com o hard rock, ou heavy metal, não tem nada a ver. Então, é uma carreira também muito irregular, mas são 10 álbuns sensacionais, tá? Seis Esposas de Henrique VIII, Viagens ao Centro da Terra, O Rei Arthur, No Earthly Connection, Criminal Record, depois o Retorno ao Centro da Terra, depois a extensão das Seis Esposas, do Viagens na Terra, do Rei Arthur, o Red Planet. Então, são 10 álbuns sensacionais, tá? Bom, para fechar as minhas 25 bandas, eu vou chegar ao Yes. O Yes, é claro que é uma banda indispensável, necessária, obrigatória, até porque tem o Rick Wakeman também, e eu gosto de 5 álbuns do Yes. Mas com 5 álbuns, ela também não vai entrar no top 5, não vai. Né? E aí eu tenho Fragile, Close to the Edge, o Telefront Topographic Ocean, o Hileia e o Tormato. Depois eu não gosto mais de Yes, não tenho paciência nenhuma para ouvir, e anterior eu também não gosto. Então o Yes fica com 5, também não fica entre as 10 bandas mais, mas não fica nos 5 top. Nos 5 top fiquei eu com o Deep Purple, com o Led Zeppelin, Pink Floyd e Rick Wakeman. 4. Esses juntam a qualidade com a quantidade. A estatística corrobora essas 4 bandas como as minhas favoritas. Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd e o Rick Wakeman.
né, como banda. Rick Wakeman, logicamente, eu trato ele porque é ele que compõe, né? Mas ele sempre tocou com banda, né? Com o English Rock Ensemble, né? Que é uma banda que ele criou, criou coral, orquestra e tal. Aí ficam nesses 4 aí, tá? E aí, para eu selecionar numericamente, eu teria que deixar o Pink Floyd de lado, porque o Pink Floyd só tem 7. O Deep Purple tem 10, o Led Zeppelin tem 10 e o Rick Wakeman tem 10. 10 álbuns que eu considero excepcionais, muito acima da média. Então, naturalmente, a minha seleção termina no top 3. Deep Purple, Led Zeppelin e o Rick Wakeman. Esses 3 competem. Agora, repare que são 2 de hard rock e só ficou 1 de erudito, de rock erudito, né? Que coisa engraçada, né? 2 de hard rock muito pesados e nenhum heavy metal. Heavy metal não ficou nenhum. E o Rick Wakeman como o único erudito que chega a 10 álbuns sensacionais. É difícil. Agora, fazer uma seleção desses 3 fica praticamente impossível. Aí eu teria que fazer aquela conta de mais e menos, né? Mais e menos. Aí se fizer a conta de mais e menos, ou seja, descontar um ponto de quem fez um álbum fraco, né? No meio da sua discografia, fez um álbum fraco, você vai deixar o Rick Wakeman de lado, porque tem vários álbuns dele que eu considero realmente muito fracos. Mas tem 10 álbuns sensacionais. E aí você também vai perder pontos. Quem vai perder pontos também é o Deep Purple. Porque o Deep Purple também tem alguns álbuns fracos. Tem inclusive uma fase dele ali que eu acho bem fraca mesmo, que é a fase do David Coverdale, né? E a fase inicial também. Então tem 2 fases que eu considero mais fracas e que vai diminuir a pontuação deles se você fizer um cálculo de mais ou menos. No final das contas, gente, a gente vai chegar à mesma conclusão que eu já cheguei em outras situações. Só o pacto com o diabo explica o prodígio, o que é absolutamente inexplicável e sensacional do Led Zeppelin. Eu vou ter que dizer para vocês que a minha banda favorita, surpreendentemente, tá? É o Led Zeppelin. Por quê? Por causa da estatística, os números. Eles têm 10 álbuns de estúdio, ou 9, 10 álbuns de estúdio, dependendo da consideração que você tem, porque tem gente que considera que o Coda é coletânea, o Coda não é um álbum, tal, mas enfim, 9, 10 álbuns absolutamente impecáveis de ponta a ponta, que não dá para você pular faixa, você vai ouvir o álbum inteiro. Então, realmente, se eu for fazer um exercício de estatística muito forte, eu vou concluir que a minha banda favorita é o Led Zeppelin, numericamente, tá? Nesse mais e menos que eu vejo. Segundo lugar seria o Deep Purple, em terceiro lugar seria o Rick Wakeman. Em quarto lugar seria o Pink Floyd. Pink Floyd, que também é uma banda que sofre do mesmo problema. Ele tem 7 álbuns muito bons, mas tem outros álbuns muito fracos, muito ruins. Então, no mais e no menos, o Pink Floyd também acabaria perdendo se eu fizesse o mais e menos. Mas não há nem necessidade disso, porque ele só tem 7 álbuns que eu considero ótimos. O Rick Wakeman tem 10, o Deep Purple tem 10, o Led Zeppelin tem todos. Bom, fica aqui esse meu papo com vocês. Coloque a sua opinião nos comentários. É muito bom ouvir a opinião ler a opinião de vocês, tá? E ouça isso que eu estou sugerindo, que essas bandas que eu estou sugerindo, que são todas elas excepcionais. Pergunte as suas dúvidas, tá? Se inscreva no canal. Chegou até aqui? Deixa o gostei ou não gostei. Faz parte da brincadeira. E deixa aquele hype caprichado. Se você puder, com alguma ajuda financeira. Se você não puder, não tem problema. Deixa o seu hype aí. E vem para o nosso clube de membros para a gente debater isso aí. Qual é a sua banda favorita? Você já fez esse mais e menos? Foi selecionando, separando, categorizando para saber quem é a sua banda favorita? É interessante isso, não é? Até a próxima.